Hoje nós vamos estar falando sobre o Salmo de número 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra bem-aventurado, ela é extremamente forte. Ela é mais forte, inclusive, do que a palavra feliz. Quem é bem-aventurado, de acordo com esse conceito bíblico aqui, é mais feliz do que aquele que é feliz. E quem é, de fato, essa pessoa bem-aventurada? Quem é essa pessoa que eu e você devemos ser? Bem-aventurado é o homem, não é? O texto diz literalmente: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, bem-aventurado, feliz, é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Bem-aventurado e feliz é aquele que segue a palavra de Deus. Porque Deus sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, aquilo que vai ser melhor para a gente. O pecado é pecado porque faz mal. Deus não, a gente às vezes tem a impressão equivocada de que Deus, nos seus altos céus e na sua grandeza de conhecimento e sabedoria, casuisticamente foi dizendo que uma coisa era boa, outra coisa era ruim, aquilo pode, aquilo não pode, aquilo é interessante, aquilo não é interessante. Não foi assim. Ele chamou de pecado unicamente as coisas que fazem mal pra gente, fazem mal pra você, fazem mal pra mim. Então é exatamente por isso que é bem-aventurado aquele que segue os caminhos do Senhor. Feliz é aquele que cumpre os mandamentos de Deus. Feliz é aquele que segue as orientações do Senhor para a sua vida, porque ele vai fazer aquilo que deve de fato ser feito e, consequentemente, vai ser mais feliz. E essa é a proposta de Deus para a nossa vida, vida em abundância. Então, nós precisamos e devemos lutar para fazer sempre aquilo que Deus deseja que a gente faça, porque tudo que Ele pede que a gente faça é aquilo que vai ser melhor para a nossa vida, melhor para a nossa caminhada, melhor para a nossa família, melhor para o nosso presente, melhor para o nosso futuro. Deus só quer o melhor para nós. Ele é o nosso Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai. E qual pai não deseja o bem dos seus filhos? E é interessante também que a palavra de Deus nos chama, nós que somos pais e que queremos o bem dos nossos filhos, a palavra de Deus nos comparando ao Pai do céu, ela nos ensina que nós somos maus. Imagine você, se nós que somos pais e amamos tanto ao nosso filho e somos tidos como maus, imagine o tamanho do amor e da bondade de Deus para com a gente, não é verdade? Então ele é aquele que de fato se preocupa. Ele, não há ninguém no mundo que queira o melhor para nós do que Deus. Às vezes a gente não entende, bem verdade, a gente não compreende algumas rotas, alguns direcionamentos, algumas indicações de caminho, a gente não compreende verdadeiramente. Mas, de fato, sempre será o melhor caminho a ser percorrido se foi Deus que orientou. Então não siga nesse dia, nessa semana, nesse mês, o conselho do ímpio. Não ande na roda dos escarnecedores, não siga os seus princípios, não siga aquilo que eles fazem, mas, de fato, leve a sério o conselho de Deus, que está completamente contido nas Escrituras Sagradas. Verso 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Como é bom a gente ter prazer na lei de Deus, gastar tempo na lei de Deus, né? Ter prazer em estar tendo esse tempo aqui junto, falando das coisas do Senhor, falando da palavra de Deus, falando de suas promessas, falando das suas orientações, e na sua lei medita de dia e de noite. É interessante que a gente medite, né? Sempre, tenha sempre em mente as coisas relacionadas a Deus. De dia nós já estamos fazendo isso aqui juntos, né? Meditando na lei do Senhor. E que essa meditação não pare por aqui, não é que você tenha o seu compromisso com a sua igreja, que você congregue de fato na sua igreja, que você não participe, que você não seja frequentador de culto, mas que você seja participante de fato da sua igreja local. E olha o que a palavra de Deus, ela diz acerca daqueles que fazem da lei do Senhor a base da sua vida. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Né? Então, nós que temos o prazer na lei do Senhor, que meditamos na lei do Senhor, que temos a lei do Senhor como importante para as nossas vidas, somos como essa árvore plantada
junto à corrente de água. Não é? Quando a árvore está plantada junto à corrente de água, apesar de estar o tempo árido, apesar de não estar chovendo, apesar de as coisas não estarem tão boas, apesar do sol estar causticante, apesar do dia estar com um calor e uma aridez intensa, a raiz dela está junto às águas. E mesmo no tempo difícil, ela está bem. Mesmo no dia turbulento, ela está em paz, porque a sua raiz está bem colocada. E assim conosco também, nossas raízes estão em Deus. Todas as circunstâncias podem estar complicadas, mas nossas raízes estão fundamentadas em Deus, então a gente pode estar bem mesmo no meio do temporal. Fazer como Jesus fez, não é? No meio da tempestade, estava na polpa do barco a dormir. E esse é o meu desafio, esse é o seu desafio. A procela está caindo, a tempestade está batendo, as ondas estão altas, o barco está mexendo, parece que vai naufragar e nós continuamos dormindo porque sabemos quem está comandando a embarcação. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia maravilhoso e que, se as turbulências chegarem, você possa continuar descansando em paz. Não se desespere, não faça do seu interior um mar agitado. Faça do seu interior um lago calmo, porque é Deus que está no controle de todas as coisas. Fique em paz. As turbulências podem vir, mas Deus não deseja que você esteja como a turbulência. A turbulência pode estar por fora, mas dentro Deus quer que você fique completamente em paz. E esse é seu desafio hoje, estar em paz, mesmo no meio da guerra.